Oi, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de Direito Administrativo. Eu sou o professor Gerson Pereira e hoje vou apresentar a aula número 7 do módulo 1, que trata do assunto agentes públicos. Nesta aula, apresentarei as teorias das relações entre o Estado e seus agentes e os conceitos e classificação de agentes públicos. E ao final da aula, apresentarei, resolverei e comentarei questões de concursos sobre esses assuntos. Teoria da relação entre o Estado e seus agentes. As pessoas jurídicas não possuem vontade própria. Assim, no intuito de explicar como os atos dos agentes públicos se transformam em atos ou na vontade do Estado, foram desenvolvidas teorias que explicam como se dá a relação entre o Estado e seus agentes e como e em que situações o Estado responde pelas consequências da atuação de seus agentes. Assim, foram desenvolvidas 3 teorias. A primeira delas é a teoria do mandato. Por essa teoria, há um contrato de mandato regulando a relação entre o Estado e seus agentes. Assim, por meio de uma procuração, o Estado outorga poderes aos agentes públicos para que estes hajam em seu nome. O problema dessa teoria é que o Estado não tem vontade própria para outorgar o mandato. E outro problema é como o Estado responde perante terceiros quando o mandatário exorbita além das atribuições e dos poderes que lhe foram conferidos. A segunda teoria é a teoria da representação. Por essa teoria, o agente público é uma espécie de tutor do Estado, sendo o Estado comparado a uma pessoa incapaz. Assim, o agente público seria o representante do Estado nos atos que fossem praticados. O problema dessa teoria está na sua origem, que é comparar o Estado a um incapaz. Pode o incapaz validamente estabelecer quem vai representá-lo? E quando o seu representante exorbita de seus poderes, o Estado, na qualidade de incapaz, não pode ser responsabilizado pelos atos de seu representante. Ou seja, os representantes, no caso, os agentes públicos, responderiam por seus atos perante terceiros e não o Estado. Por essa teoria, o agente público e o Estado estão dissociados. São duas partes que não se misturam. Agente e órgão não se confundem. Isso vai ficar mais claro quando eu explicar a teoria do órgão, em que é exatamente o oposto. O agente e o órgão se confundem. E a terceira teoria, que é a mais aceita por nossa doutrina e pela jurisprudência, é a teoria do órgão. Por essa teoria, os agentes públicos fazem parte do órgão. Eles são parte da estrutura integrante da pessoa jurídica. Quando um agente público manifesta sua vontade, presume-se que essa é a vontade do órgão ou pessoa jurídica da qual ele é parte integrante. Aqui, o verbo utilizado é imputação. Imputa-se ao Estado, pessoa jurídica, a atuação do agente, pessoa física. Assim, o ato praticado pelo agente é o ato do órgão, sendo, portanto, imputável à administração ou ao Estado. Mas há uma condição. Para que o ato do agente seja reconhecido como ato da administração, é necessário que o agente tenha atribuição ou poderes para realizar aquele ato, ou, ao menos, que tenha a aparência de ter esses poderes ou atribuições. A razão disso é que o cidadão comum não tem como verificar se o agente público está atuando dentro de sua esfera de competência ou se a pessoa que se apresenta com a aparência de um servidor público foi regularmente investido em seu cargo. Fora dessas situações, o ato do agente não é imputado ao Estado. Conceito de agente público. Agente público é o termo que engloba da forma mais ampla possível toda pessoa física que exerça quaisquer tipos de atividade em nome do Estado,
sob quaisquer tipos de vínculos, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. O agente público é a pessoa natural por meio da qual o Estado se faz presente. Através da vontade do agente público, manifesta-se a vontade do Estado. Em outras palavras, imputa-se ao Estado a vontade do agente público. São considerados agentes públicos, desde as mais altas autoridades da República, como os chefes do Poder Executivo e membros do Legislativo e Judiciário, até os servidores públicos que exercem as funções subalternas nas 3 esferas do governo. São agentes públicos os servidores e prestadores de serviços públicos da administração direta e indireta, bem como os prestadores de serviços públicos por delegação, concessão ou permissão. O Estado pode dispor dos cargos, funções e empregos da administração pública, bem como dos próprios órgãos, sem ofensa aos direitos de seus agentes. Nesta lâmina, eu vou falar sobre as espécies de agentes públicos propriamente ditas, sobre as naturezas jurídicas dos vínculos entre os agentes públicos e o Estado e sobre funcionário público. E vou começar falando sobre funcionário público, que é uma expressão que caiu em desuso no âmbito do direito administrativo, mas que continua em uso no âmbito do direito penal e designa os agentes públicos que, embora transitoriamente ou sem remuneração, pratiquem crime contra a administração pública no exercício de cargo ou função pública. Ou seja, funcionário público tem uma conotação o mais ampla possível e corresponde à expressão agente público que é utilizada no âmbito do direito administrativo. Com relação às espécies de agentes públicos, são 2 as mais conhecidas: servidor público e empregado público. E o que diferencia uma espécie da outra é a natureza do vínculo entre o agente público e o Estado. Se o vínculo for o regime estatutário, trata-se da espécie servidor público. E se o vínculo for pelo regime trabalhista, também conhecido por seletista, trata-se de empregado público. O regime estatutário é regido pelo direito público e o regime trabalhista, predominantemente, pelo direito privado. Ou seja, em alguns aspectos, os empregados públicos também estão sujeitos ao direito público, como, por exemplo, a contratação mediante concurso público. Com relação à expressão servidor público, em alguns contextos, ela pode ter um significado mais amplo, englobando também os empregados públicos. Os mais detalhistas devem ter notado que eu me referi à expressão regime jurídico único meio que como sinônimo de regime estatutário. Vamos então ao esclarecimento da origem dessa expressão e também se regime jurídico único e regime estatutário são a mesma coisa. O artigo 39 da Constituição Federal de 88 dispõe que cada ente da federação só pode adotar um único regime jurídico para estabelecer vínculo com todos os servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas. Eis, portanto, a origem da expressão regime jurídico único. Acontece que a Emenda Constitucional 19 de 1998 extinguiu essa exigência e passou a ser possível a contratação de servidores pelo regime trabalhista, também conhecido por seletista. Portanto, passou a ser possível a coexistência de servidores públicos regidos pelo regime estatutário e de empregados públicos contratados sob o regime trabalhista. Para complicar as coisas, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 1235 de 2007, o STF suspendeu a eficácia da redação do artigo 39, segundo a EC 19, passando a vigorar a redação original da Constituição de 88, que previa o regime jurídico único. A suspensão ocorreu ex nunc, e isso significa que ela só vale a partir da sua publicação,
sendo válidas as relações jurídicas surgidas entre a data de publicação da EC 19 e a data de suspensão. Em resumo, atualmente vigora novamente o regime jurídico único e é possível que em algum ente da federação coexistam servidores públicos e empregados públicos, estes contratados durante a vigência do artigo 39, segundo a redação da EC 19. Sobre a dúvida inicial, se regime estatutário e regime jurídico único significam a mesma coisa, a resposta é sim, caso o regime estatutário seja a única forma de estabelecer vínculo com o servidor. Notem que eu utilizei a expressão estabelecer vínculo e não contratação. Contratação faz sentido apenas no regime trabalhista, no qual é assinado um contrato entre a entidade ou órgão público e o empregado público. No regime estatutário, não há contrato individual com o servidor. O regime estatutário está definido em lei, e na lei estão dispostas todas as regras referentes à relação entre o servidor e o órgão ou entidade. Se mudar a lei, mudam as regras, sem que o servidor tenha direito adquirido em relação às regras vigentes anteriormente. Já no caso do contrato trabalhista, as regras nele definidas não podem ser alteradas unilateralmente. Para ocorrer mudanças, um novo acordo ou contrato deve ser assinado entre as partes. Sobre cargos e funções públicas. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades estabelecidos na estrutura organizacional da administração que serão atribuídas ao servidor que ocupar aquele cargo. O cargo existe antes mesmo de ser ocupado. O cargo existe independentemente de estar ocupado ou não. Existem cargos em comissão e cargos efetivos. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração e destinam-se obrigatoriamente a atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Os cargos efetivos, em regra, devem ser preenchidos mediante aprovação prévia em concurso público. Cada cargo, obrigatoriamente, está relacionado a uma função pública. É possível existir servidor com função pública e sem o cargo, mas não pode haver servidor público com o cargo sem função pública. Duas observações importantes. Primeira, o cargo público só pode ser criado mediante lei, ou seja, o administrador público não pode dispor livremente dos cargos públicos e nem remanejar, por sua conveniência, os cargos de uma estrutura para outra. Essas alterações devem ser estabelecidas em lei. Segunda, o cargo público só pode ser ocupado por servidor público concursado submetido ao regime estatutário. Função pública é um conjunto de atribuições para as quais não necessariamente corresponde um cargo de provimento efetivo. As funções públicas podem ser autônomas, que é o caso das destinadas a atender necessidades temporárias, transitórias ou emergenciais. Nestes casos, essas funções são preenchidas mediante contratação por prazo determinado. Função de confiança. As funções de confiança, obrigatoriamente, são destinadas a atribuições de direção, chefia e assessoramento, e são ocupadas exclusiva e obrigatoriamente por servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Bom, pessoal, chegamos ao último tópico desta aula, que trata sobre as classificações dos agentes públicos. Este é um tema que cai com muita frequência em concurso público. São 5 as classificações. Primeira, agente político. Agentes políticos são os integrantes dos mais altos escalões do poder público. A eles cabem a elaboração das diretrizes da atuação governamental. Os agentes políticos gozam de certas prerrogativas estabelecidas na Constituição Federal, de forma que lhes garanta a liberdade de tomada de decisão sem serem responsabilizados
pelas regras de culpa civil aplicáveis aos demais agentes públicos. Mas isso não isenta os agentes políticos submetidos ao regime de crime de responsabilidade. Atenção aos exemplos de agentes políticos, que englobam não apenas os que comumente a gente associa à palavra político, como deputado, senador, vereador do Poder Legislativo e presidente da República, governador, prefeito do Poder Executivo. No caso do Poder Executivo, também são considerados agentes políticos os auxiliares diretos dos prefeitos, governadores e presidente da República, que são os ministros e secretários. No Poder Judiciário, são agentes políticos os membros dos tribunais superiores, os juízes e os desembargadores, bem como os membros do Ministério Público, que são os procuradores da República e promotores de justiça. Uma dica: em geral, quando se utiliza o termo membro, como por exemplo, membro do Legislativo, membro da magistratura ou membro do Ministério Público, tratam-se de agentes políticos. Agentes administrativos são integrantes da administração pública que não exercem funções políticas, mas as estritamente administrativas. Os agentes administrativos exercem atividade profissional e remunerada e estão sujeitos à hierarquia funcional. São os servidores públicos, os empregados públicos e os ocupantes de funções públicas. Importante: os agentes administrativos têm algum tipo de vínculo formal com a administração pública, ainda que temporário. Agentes honoríficos são cidadãos requisitados ou designados para, transitoriamente, colaborarem com o Estado na prestação de serviços específicos em razão de sua condição cívica, honra ou notória capacidade profissional. Não têm vínculo profissional com a administração pública e exercem suas atividades sem remuneração. São considerados funcionários públicos apenas para fins penais, no caso de incorrerem em crime durante a prestação dos serviços. Exemplos: mesários eleitorais, jurados e membros dos conselhos tutelares. Agentes delegados são particulares que recebem incumbência de exercer determinada obra ou serviço público e o fazem em nome próprio, mediante remuneração e por sua conta e risco. Não são considerados servidores públicos. Colaboram com o Estado, mas não atuam em nome do Estado. Eles atuam em nome próprio. Atenção! Não são servidores públicos, mas são considerados funcionários públicos para fins penais, sujeitando-se à responsabilidade civil objetiva. São os concessionários e permissionários de serviços públicos, exemplo: taxistas, os leiloeiros e os tradutores públicos. Pergunta: e os funcionários de empresas detentoras de concessões ou permissões de serviços públicos, como por exemplo as administradoras de rodovias, são agentes públicos? São considerados funcionários públicos para fins penais? A resposta é não. Embora haja quem defenda que sim, há vácuo jurídico sobre essa questão, ou seja, não há amparo jurídico para interpretar os funcionários das concessionárias como sendo agentes públicos. Eles têm relação apenas com as empresas que os contratou e que estabelecem as diretrizes de sua atuação. Não há nem mesmo vínculo indireto com a administração pública. Agentes credenciados são cidadãos que recebem, mediante remuneração, a incumbência de executar certa atividade específica ou representar o poder público em determinado ato. Por exemplo, representar o Brasil em algum evento internacional. Seria o caso de um artista consagrado representar o Brasil em um congresso internacional sobre a propriedade intelectual. Esses profissionais são considerados funcionários públicos para fins penais. Vamos agora às questões de concursos. Esta é do CESP e
e caiu em 2006 para analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho. Cargo público é: a. O conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. B. O local físico em que o funcionário nele investido exerce as suas funções. C. A repartição pública na qual está lotado o servidor investido no exercício de suas funções. D. O emprego acessível a todos os brasileiros, criado por ato administrativo de chefe de autarquia e fundações públicas. Ou E. A função desempenhada por um servidor, em caráter efetivo, com vencimentos pagos pelos cofres públicos. Apertem a tecla pause. Essa questão é relativamente fácil. As alternativas B e C podem ser eliminadas, pois os respectivos conceitos nada têm a ver com cargo público. O erro da alternativa D refere-se a afirmar que o cargo pode ser criado por ato administrativo. Não pode, tem que ser criado em lei. A alternativa E está errada, pois o cargo público também pode ser em comissão, lembrando que função pública também pode ser exercida temporariamente sem vínculo efetivo. Ou seja, a alternativa correta é a letra A. Temos aqui duas questões do CESP. A primeira caiu em 2006 para analista administrativo da Anatel e a segunda em 2007 para procurador da AGU. Questão da Anatel. Conforme a teoria administrativa moderna, a melhor explicação da relação entre Estado e seus agentes está expressa na teoria da representação, segundo a qual esses agem em nome da pessoa jurídica, Estado, que compõe. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Esta questão é difícil, pois aborda conceitos das teorias das relações entre agentes e Estado não muito cobrados em concursos públicos. Essa questão está errada, pois a teoria mais aceita é a teoria do órgão, na qual o servidor e o órgão público se confundem. Segundo a teoria do órgão, a manifestação do servidor é imputada como sendo a manifestação do órgão. Portanto, essa questão está errada. Questão da AGU. As ações dos entes políticos, como União, Estados, municípios e Distrito Federal, concretizam-se por intermédio de pessoas físicas e, segundo a teoria do órgão, os atos praticados por meio desses agentes públicos devem ser imputados à pessoa jurídica de direito público a que pertencem. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Como vimos na questão anterior, segundo a teoria do órgão, os atos dos servidores são imputados ao órgão ao qual pertencem. Portanto, correta a questão. Temos aqui mais duas questões do CESP, ambas de 2013. A primeira para analista administrativo do Ministério da Saúde e a segunda para analista de planejamento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Questão do Ministério da Saúde. Os magistrados, agentes políticos investidos para o exercício de atribuições constitucionais, têm plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, bem como prerrogativas próprias e legislações específicas. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão é média. Em regra, o enunciado está correto, pois os magistrados são agentes políticos, os quais gozam de liberdade para a tomada de decisões sem se sujeitar à responsabilidade civil objetiva. É necessário, porém, tomar cuidado com a expressão plena liberdade, mas como nesse caso foi acompanhada pelo complemento funcional, nada indica que a questão possa estar errada. Coerentemente, o gabarito considerou correta essa questão. Questão do INPE. Cargo público é, na organização funcional da administração direta e de suas autarquias e fundações públicas, ocupado por servidor público com funções específicas e remuneração fixadas em lei.
Assim, a pessoa que mantém vínculo trabalhista com o Estado, sob a regência da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, ocupa cargo público. Certa ou errada? Aperte a tecla pause. Essa questão é fácil. Regra básica: cargo público é ocupado por servidor público submetido ao regime estatutário. O regime seletista aplica-se aos empregados públicos. Portanto, está errada essa questão. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 7. Não esqueçam de resolver as questões adicionais que estão no caderno de exercícios. Nos vemos na próxima aula. Até mais.